Obrigado a todos. Como foi proposto, nós vamos fazer essa conversa e aí a gente pede a vocês que se manifestem também, ó, bem? Podem colocar as perguntas, como a Kemi disse, se tiver algum comentário, fiquem à vontade. Nós queríamos começar com essa pergunta que a Kemi falou antes. A mediunidade é um privilégio? Será que é um privilégio? Eu diria mais bem que é um compromisso, não é? É uma oportunidade também para todos nós. A gente sabe que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. É bom a gente ter consciência disso. O próprio espiritismo ele surgiu em função da mediunidade. Foi graças à mediunidade que foi possível a codificação espírita e é através dela que a espiritualidade se comunica conosco. Os bons espíritos tentam nos orientar, mas também, por outro lado, nós temos a influência dos nossos irmãos desequilibrados, espíritos inferiores, que às vezes, né, equivocados, se dedicam ao mal, tentam nos prejudicar. Ainda hoje de manhã eu tive um ataque espiritual meio brabo aqui, e a gente tem várias razões para os espíritos, às vezes, nos perseguirem. Compromisso do passado, quando a gente começa a querer se dedicar ao trabalho com Cristo, aqueles parceiros dos enganos dos passados nos consideram traidores, então tentam nos perseguir. E então a mediunidade, ela não é assim aquele mar de rosas como algumas pessoas pensam. Às vezes a pessoa não tem mediunidade ostensiva e fica assim até, né? Ai, se eu fosse um Chico Xavier, aí a gente pergunta se aguentaria o rojão? Né? Muitas vezes a gente não tem ideia do que está pedindo, né? Porque é um desafio muito grande também a oportunidade da mediunidade. E há muita gente que se desvia, infelizmente. Aí estão os relatos que André Luiz coloca para nós, dos médiuns fracassados que chegam no mundo espiritual e não cumpriram aquilo que foi programado, que eles mesmos tinham aceitado como programação. Porque quando chega aqui, mergulha na carne, se esquece, começa a dar prioridade a coisas que não são fundamentais. Mas hoje nós temos essa imensa literatura trazida pela mediunidade, né, que ela foi o canal para que a gente recebesse, para que nós tivéssemos essas informações para tomarmos decisões mais conscientes relacionadas com a mediunidade. Então, nesse aspecto, a gente poderia, de repente, sim, considerar a oportunidade do trabalho através da mediunidade como um privilégio, se a gente sabe aproveitar a oportunidade. Mas é interessante que aí não é aquela questão do privilégio como a gente normalmente considera, né? Que é uma coisa que alguns têm e outros não. Porque a mediunidade, ela é, de fato, patrimônio de toda a humanidade. E é médio até aquela pessoa que não sabe do assunto. Porque todos nós estamos em contato com a espiritualidade de uma maneira ou de outra. Pode não ser tão ostensiva, mas isso vai começar a se intensificar, quer dizer, já começou a se intensificar e vai se intensificar cada vez mais, porque nós travaremos o contato com a espiritualidade na medida em que nós vamos avançando, mas atentos ao que André Luiz registrou. Como a Terra, a crosta, o plano que nós estamos habitando, a esfera que nós habitamos como encarnados, ela está circundada pelo umbral. Então, o nosso contato pelo desenvolvimento natural da capacidade é primeiro com esses irmãos que estão no umbral. Então, eu diria que nós teremos o privilégio de travar contato com os nossos irmãos necessitados do nosso auxílio. Aí a gente pode considerar um privilégio, o privilégio de servir. Vou esperar mais pergunta. Tem aí, não tem, Adriana, uma Carlos, eu perguntinha? já ia falar, já tem uma, que Uhum. até tem a ver um pouco com o que você falou. A Jupira pergunta: é possível um médium com desvios de conduta possa dar boas comunicações? A espiritualidade responde a isso dizendo que em casos excepcionais, Kardec examina o tema, não é?
Pode haver uma situação em que há necessidade de ajudar alguém, a pessoa merece ajuda e a espiritualidade não encontra ninguém, a não ser aquele médium que tem desvio de conduta. Então, eles fazem todo o esforço de superar a barreira vibratória e atendem, auxiliam a pessoa que é necessitada através desse médium. Mas é uma situação excepcional, porque os espíritos, eles, quando estão se dedicando ao bem, são espíritos superiores, eles não se sentem bem junto das pessoas que estão desequilibradas. E, às vezes, há até afinidade fluídica, mas não há sintonia por causa dos propósitos. Então, eles têm que fazer um esforço muito grande de renúncia para utilizar um médium, né, que se entrega aos desvios de conduta para, então, auxiliar. Mas fazem em caso de necessidade e por merecimento de quem vai receber a ajuda, não propriamente, né, por causa do médium. Que o médium, nesse caso, ele está sendo um fator desagregador, inclusive, né, muitas vezes. Então, só excepcionalmente é o que a gente encontra como informação. Tá bem? Carlos, eu tenho uma pergunta. É necessário se ter uma percepção espiritual um pouquinho mais aguçada para fazer parte do trabalho mediúnico? Não, de forma nenhuma. A gente sabe que na atividade mediúnica nós temos várias funções. E a capacidade, ela se desenvolve com o tempo. Há pessoas que começam e não percebem nada, até elas dizem assim, eu sou como uma porta, eu não sinto nada. A gente diz assim, espera aí, né? A mediunidade é uma porta entre duas dimensões, então espera que vai começar a acontecer com você. Você pelo menos já tem uma vantagem, já é a porta. Então, todos nós podemos ir desenvolvendo a nossa possibilidade. E há pessoas que não têm. A Vera mesmo, ela diz que não tem, não é? E várias vezes ela falou, e trabalha na atividade mediúnica, e eu já vi a Vera recebendo o espírito numa circunstância da vida, tá? Mesmo não tendo a faculdade ostensiva, e depois tem a inspiração. E há pessoas, não é? E dizem assim, a pessoa que não tem nada, ela não tem percepção nenhuma, ela não sabe fazer nada no trabalho mediúnico, vai para apoio vibratório. Pois o apoio vibratório talvez seja uma das mais importantes funções dentro do trabalho, né? A gente já passou pela experiência, que a gente relata no livro ali, Trabalho Mediúnico, da gente estar, a Vera e eu só, na Coreia do Sul, e a gente separou o ambiente, né? Reservou o ambiente, preparou o ambiente, e nós iniciamos a atividade mediúnica em casa, durante um tempo. E depois a Lívia chegou. No nosso último ano lá, a Lívia ficou conosco. E ela fazia o apoio vibratório. Gente, eu trabalho mediúnico é outra coisa com apoio vibratório. Com um apoio vibratório, tá? É completamente outra coisa. Como alivia para a gente, como médium, ter aquela sustentação, não é? E aí a Lívia é outro exemplo, que diz que não percebe nada e não sei o quê. Ela, quando está no trabalho mediúnico, ela se desdobra no apoio vibratório e ela consegue saber o que as pessoas estão pensando, o que está acontecendo com elas. Aí é até interessante, porque se a pessoa dorme, ela sabe. Se a pessoa está pensando em banana e não está nem aí concentrada na reunião, ela está sabendo, ela acompanha tudo o que está acontecendo no trabalho. Então, e antes, né, chegou um tempo dela dizer para a gente, pai, vocês contam tanta experiência de vocês, eu nunca vi nada, nunca aconteceu nada comigo. Ela tinha uns 13, 14 anos, estava nos Los Angeles quando ela falou isso. Aí foi quando eu disse, calma, filha, espera, vai estudando que você vai ver. Aí a coisa foi desabrochando, a ponto de ter até eventuais vidências. Então a gente não sabe, não precisa ficar esperando ter faculdade ou ter algum tipo de. Mas eu não tenho nada. Tem sim, você tem a sua boa vontade, a capacidade de servir, o desejo de ajudar é fundamental, e aí a gente vai e as coisas vão acontecendo naturalmente. Tem várias perguntas já. A Uhum. Isabel está perguntando: você poderia mencionar quantos tipos de mediunidade existe e como elas se manifestam? Olha, a gente falaria a noite inteira, Isabel, não é? Porque são muitas e variam muito. Inclusive, na verdade, nenhuma mediunidade é igual a outra. A gente as agrupa em alguns grupos para poder
não é, falar. O médium de audiência, né? Ouve os espíritos. Mas isso varia muito. Tem gente que ouve o espírito falando como se fosse um encarnado. O outro ouve como se fosse dentro da cabeça. Né? O outro, ele não ouve nada, ele recebe direto lá na mente. Parece que o espírito está falando dentro da mente dele, diretamente pelo pensamento. Então, varia. O médium de vidência, aí vê os espíritos, também varia imensamente. Aí tem até a possibilidade de uma clarividência, tem a clareaudiência, aquele que ouve, né, com muita facilidade. A clarividência, a gente diz assim, então é o médium que vê sempre. Não é exatamente isso. André Luiz disse que quando o médium está vendo 20%, é um médium excepcional, porque a espiritualidade não permite que a gente veja o mundo espiritual de fato como é, porque a gente perderia o contato com a realidade material. Então, a psicofonia, aí a mediunidade de evidência, inclusive, tem que tomar um cuidado danado com ela, porque a pessoa às vezes vê uma coisa e interpreta diferente do que é o fato. E aí também a evidência mental, a evidência mesmo, que o Chico às vezes perguntava se a pessoa estava vendo, está vindo ali alguém, né? Ele está sozinho ou você está vendo mais alguém com ele? Aí a pessoa diz, não, ele está sozinho, mas o Chico estava vendo 2 ou 3 junto com ele. Né? E ele não conseguia distinguir se estava encarnado ou desencarnado às vezes. Tamanho era, mas isso são alguns médiuns. A Vera teve uma amiga que ela tinha essa capacidade. Ela via os espíritos assim com muita frequência. Então, de vez em quando, elas desciam andando a pé para a FEB, moravam não muito longe, e então elas diziam assim, Vera, vamos desviar. A Vera já sabia. Ela estava vendo uma chusma de obsessores, de espíritos vadios, e ela não queria passar no meio deles, porque às vezes eles percebiam que ela via e faziam chacota com ela, brincadeiras. Então, são múltiplas as faculdades. Tem, inclusive, a capacidade de pneumatografia. Na presença do médium, os espíritos escrevem diretamente em cima da folha de papel, às vezes com a presença ou não de um lápis. As letras aparecem no papel. Pneumatografia chama. E aí tem a faculdade de materialização, a capacidade de efeitos físicos, que é uma infinidade também de efeitos que se caracterizam. Eu não saberia dizer para você quantas são de fato, não, porque eu nunca esgotei, eu não consegui, né? Pensando e falando, tantos seminários que a gente deu, nunca consegui esgotar, porque a variedade é muito grande. Kardec classifica em efeitos intelectuais e efeitos físicos. E aí coloca algumas faculdades, faz a descrição delas, né? Eu falei algumas para vocês, mas são muitas. A Lilian pergunta, quais são os sinais de ataques dos quais você mencionou? Bem, eu estava aqui de manhã, estava só com o Daniel, porque a senhora que ajuda o cuidado dele foi tomar vacina hoje, e a Vera tinha ido para o trabalho. E eu, então, estava sentado fazendo uma atividade, e quando chegou quase o momento de trabalhar, que eu estou tendo dificuldade de trabalhar isso aqui, olha, estou revisando a tradução para o espanhol do 2º volume do Evangelho Redivivo. Quando foi chegando quase o momento, eu estava terminando a outra atividade, comecei a sentir dor no peito. E a dor foi aumentando, começou a me dar uma espécie de angústia, e eu estava sentindo já falta de ar, então eu liguei para a Vera. Pensei, meu Deus, se eu caio aqui, esse menino chega aqui, o que ele vai pensar, o que ele vai entender? Não é? Não sabia a hora que a senhora ia poder voltar nem nada, então fiquei preocupado com ele, liguei para a Vera. Falei, está acontecendo isso. E ela falou, estou indo para aí. Ela tinha mal chegado no trabalho. Aí eu quis dizer para ela que não viesse, né? Que não precisava vir, mas a coisa estava tão feia que ela aventou a possibilidade de eu estar tendo um ataque, né? Um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Aí me disse que eu fosse para a cama e me disse a minha pressão, deitado. Eu cheguei lá, besta, né? E medi a pressão sentado na cama. Aí deu 15/8. Aí eu pensei, meu Deus do céu, realmente a coisa está feia. Aí lembrei que ela tinha falado para medir deitado. Aí eu deitei e estava
11, não chegava a 12 por 6, não chegava a 7. Aí medi de novo, confirmou isso, não era ataque de coração, né? Então eu fui pensando o que poderia ser e tal. Aí eu fui melhorando, orando, tal, foi melhorando. Quando ela chegou, eu não estava sentindo nada. Estava ótimo. Aí ela chegou, começou a conversar comigo. Gente, a tontura foi tal que eu tinha que encostar na parede para não cair. Tá? De novo, a coisa passando mal mesmo. Aí, qual foi a nossa conclusão? Ela perguntou se podia me dar um passe, se eu queria. Eu falei, quero o passe. Passou tudo, acabou tudo. Ela chegou a marcar um médico, mas não marcou o cardiologista, marcou o clínico geral, porque eu tenho uma condição de pulmão, né? Tem que confirmar para ver se... A gente tem que recorrer ao médico para confirmar as coisas. Mas foi visível um ataque espiritual. Agora mesmo, eu tinha terminado lá com o pessoal do Chile, a atividade, e a gente foi tomar uma bebidinha que chama um bitter, né? Para bom para o estômago. E estávamos tomando e ela disse assim, nossa, tem uma presença espiritual. Aí eu disse assim, o dia inteiro, querida. Só que eu já tenho a impressão que ele quis ir embora e já não deixaram ele sair, porque ele precisa ouvir o que está acontecendo, para o bem dele mesmo. Porque a gente está o tempo todo aqui tratando das questões de espiritismo, trabalhando, e o indivíduo vem atrapalhar a gente a fazer a revisão do Evangelho Redivivo. Precisa muito petulância, não é não? Então, já que é assim, não vai ser expulso, não, como os nossos irmãos crentes acreditam, sabe? O indivíduo fica com a gente para poder ver o esforço que a gente está fazendo, né? Por causa da nossa inferioridade, que ele chegou, que ele veio, porque é a inferioridade da gente que atrai, não é? Então, não é privilégio nenhum a gente achar que a gente está fazendo um trabalho espiritual e que a gente está num patamar superior aos outros. Isso é para alertar a gente. Então, todos nós estamos sujeitos a essas influências. Agora, os sinais variam ao infinito. A pessoa pode sentir uma taquicardia, pode sentir arrepio. A Vera sentiu arrepio, na hora que ela me falou, ela viu, olha só como é que tá. Aí eu disse assim, dá uma olhada no meu. O pelo só faltava pular fora do braço, com a presença espiritual que a gente está sentindo. Às vezes, a pessoa se arrepia porque é uma presença boa e, às vezes, é uma presença negativa. Então, varia ao infinito. Mas, normalmente, eles atacam os pontos mais fracos da gente. Se você tem uma enfermidade, alguma condição, aquilo vai ficar despontando, vai ficar aparecendo. A gente sente, ou começa a falar demais, conversar com as pessoas, começa a falar demais, se agitar e tal, pode ser uma influência espiritual. Então, varia também ao infinito. Os sinais são... Agora, o importante disso é a gente se conhecer. Porque aí nós vamos saber, quando há a variação, você já sabe que não é você, alguma coisa está acontecendo. Não é? Então, ninguém está livre não, viu, gente? E quem está trabalhando para o bem, isso não é para a gente ter medo, não, ao contrário. É para a gente realmente sentir o desafio e encarar. Nós temos os nossos obsessores particulares, por causa dos nossos compromissos do passado, e temos os inimigos da luz. Divaldo descreve isso. Eles já identificaram os espíritas como os novos cristãos. E eles são inimigos do Cristo. Bobinhos, são inimigos deles mesmos. Ainda não acordaram. Agora a gente tem que ver que até ontem eu também era o idiota, inimigo do Cristo. Provavelmente, né? Como é que a gente pode saber isso? Porque às vezes eles chegam, eu já tive um trabalho mediúnico, o espírito chega e diz assim, você é um traidor. Não é? Era parceiro dele, fazia as mesmas idiotices que ele está fazendo ainda. Não é? Então agora a gente está querendo mudar de posição, é um traidor da causa deles. Que causa? Perdida, perda de tempo, mas eles ainda estão presos naquilo. Porque não vai chegar a lugar nenhum. O que vai fazer é atrasar o processo evolutivo lá na frente, depois, às vezes, de milênios. O indivíduo cai a ficha dele, ele se dá conta, e aí adentra para alguma coisa parecida com o espiritismo. Aí chega lá e começa a perturbar os outros. Está tão acostumado a causar transtorno, ou então se acomoda.
Eu sou espírita agora, e pronto, e fica acomodado, igualzinho foi antes. Era católico, não fazia nada. Foi protestante, não fez nada para ninguém. Aí foi maometano, ficou só causando confusão. Aí vai, agora chega no espiritismo, segue na mesma linha. E aí os obsessores, naturalmente, nos utilizam para perturbar o movimento, perturbar as pessoas. Então, é um esforço tremendo que a gente tem que fazer. Qual é o sinal mais característico? É o desequilíbrio. Desequilibrou em qualquer sentido, se ainda não atraiu, vai atrair o obsessor. Porque se não é provocado o desequilíbrio pela presença dele, o desequilíbrio no nosso pessoal atrai o indivíduo. Então, o sinal mais característico da influência é o desequilíbrio, em qualquer sentido. Ok. A próxima é da Rita Patelli. Dentre os irmãos do umbral a quem podemos ajudar como médiuns, há também irmãos com quem contraímos dívidas do passado? Com certeza, são os primeiros que aparecem. Quando a gente inicia a atividade mediúnica, são normalmente os primeiros que aparecem. Vocês lembram, quando a gente estuda mediunidade, que diz que a mediunidade ela precisa do exercício, porque no começo começa a passar, é igual aquela encanamento de água, que você tem lá um encanamento e tem a torneira. Ficou muito tempo fechado, quando você abre só sai água suja, até às vezes vermelha, né, de ferrugem. Então você tem que abrir a torneira e deixar vazar água. A mediunidade no começo é isso, a gente está limpando as nossas imperfeições do passado. Aí vem os nossos processos não resolvidos, como animismo, vem os espíritos que a gente, né, causou prejuízo, que se comunicam para receber ajuda, essa coisa toda. Aí a gente vai aprendendo a colocar o filtro, né, que nem bota o filtro lá no encanamento para poder purificar a água. Então, vem o filtro do conhecimento espírita, da oração, do autoconhecimento. Aí a gente vai trabalhando isso com o tempo. A Mirella pergunta: a prática da caridade em forma de trabalho sistematizado e socorro aos mais necessitados pode isentar o médium ostensivo do exercício da psicografia ou psicofonia? Eu não diria isentar, mas há situações em que a gente não tem condição do exercício da mediunidade. Na situação que nós estamos aqui agora, por exemplo, nós não temos aqui centro espírita. Então, nós ficamos numa situação de não poder exercer a faculdade mediúnica. No meu caso, é psicofonia. Tem a psicografia, mas não foi, né, assim, não foi priorizada, então não se desenvolveu bem, mas é a psicofonia que se desenvolveu mais. Mas aí não tem a oportunidade do exercício. O que a gente faz numa situação dessa? A gente canaliza. Canaliza a nossa faculdade para as outras atividades. Isso a gente aprende, às vezes, a duras penas, né? Porque a gente sofre por causa da... A gente pode não ter educado a mediunidade, não ter um controle ainda, então sente, às vezes, as presenças, essa coisa toda, a gente fica meio assim, né? Abalado, meio perturbado, mas a gente aprende com o tempo a canalizar. Quando a gente faz um diálogo com as pessoas, quando a gente está num grupo de estudo, ajudando ali, mesmo que não é o facilitador, mas a pessoa faz uma pesquisa, busca informação, procura ajudar e dá a sua contribuição, está canalizando as suas energias. A gente pode orar. Então, o médium que tem mediunidade ostensiva e não tem a oportunidade do exercício, todos os dias, é ideal que se sente num momento de recolhimento e que ore. Faça uma oração mais longa mesmo. É por isso que o Chico, às vezes, o pessoal diz, ele se perdia na prece, ele começava a orar e meia hora depois estava orando ainda. Porque é um fator de equilíbrio, a gente está doando para os outros, inclusive para os espíritos obsessores naquele momento. É uma canalização da nossa faculdade. Então, pode haver, sim, canalização da nossa faculdade. Agora, o que nós não podemos e nem devemos é querer que os espíritos tranquem a nossa faculdade. Tem gente que fica pedindo, faz até pedido, você não pode ajudar a trancar a minha mediunidade? Aí a gente diz assim, né? Eu não tenho capacidade para isso, né? A única pessoa que pode controlar ou não sua faculdade é você mesmo. Agora,
essa questão de a gente querer trancar a faculdade, deixar ou não querer exercitar, isso é um tanto complicado, porque a gente fez um compromisso, assumiu uma responsabilidade. E vamos dizer que eu, como médium psicofônico, assumi o compromisso de trabalhar numa atividade mediúnica e atender uma quantidade X de espíritos que viriam, que contariam com o meu apoio como médium. E eu me recuso, eu quero que tranque a minha faculdade, ou eu quero canalizá-la para outra coisa, e não vou deliberadamente. Eu tenho chance de ir, eu tenho trabalho onde eu posso, tenho os companheiros, mas eu não gosto deles, eu não quero, não sei, eu estou entediado daquilo, ou qualquer razão que seja. Eu estou recusando uma oportunidade de servir e estou renunciando ao cumprimento de um compromisso que eu tinha assumido. Então, tem consequências isso, naturalmente, não é? Agora, quando a gente não tem a oportunidade, como agora na pandemia, nós não podemos ir para os centros espíritas, não está podendo fazer o trabalho mediúnico. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos canalizar as nossas potencialidades através do estudo, da irradiação, da oração e assim sucessivamente. E fazendo bem, né? Todo bem que a gente puder, que estiver ao nosso alcance, que a gente perceber que pode fazer, tem que fazer. Ok. A Norma pergunta: quando Kardec disse que todos somos mais ou menos médiuns, o que você diria aos médiuns de apoio para incentivá-los? Bem, o médio de apoio, às vezes, inclusive também isso por causa do próprio grupo, né? Entra numa rotina. A gente examina isso no trabalho mediúnico. A rotina é um dos piores inimigos do exercício da mediunidade. Então, não pode entrar em rotina. O médium, ele é médium, a gente já coloca assim, é médium de apoio vibratório. E aí a pessoa pensa assim, mas eu não faço nada. Esse grupo está em risco, viu? Uma pessoa que é apoio vibratório e acha que não faz nada lá no trabalho. Porque ele está indo lá, está sentando e fazendo o quê? Ele dorme? O que está acontecendo, então, na atividade? Ele acha que não faz nada, então ele senta lá e faz o quê? Então, às vezes, vale a pena conversar um pouquinho. Qual é o papel desse médium? É de sustentação. É dele que estão saindo as energias que fazem a proteção do ambiente. Ah, mas não sai dos outros também, não. Os outros também não. Os outros contribuem, mas cada um tem um papel. O apoio vibratório tem esse papel de ajudar na proteção do ambiente. Mas isso é importante, gente, cá para nós. Há uma brecha. Entra um obsessor, perturba a reunião toda. Porque vai se manifestar para o médium, vai tomar o tempo da reunião, vai fingir que é um espírito sofredor. Agora, se o ambiente está bem protegido pela equipe de apoio vibratório, só por não entrar esse infeliz, o trabalho seguir o curso do planejamento feito pela espiritualidade já é. Inclusive, vou falar para vocês uma outra coisa. André Luiz descreve aquele senhor que chega no trabalho mediúnico e parece um alambique do que ele comeu, que ele bebeu, o estômago dele está aquela coisa que parece um verdadeiro alambique processando aquilo tudo. Aquele indivíduo é um elemento perturbador do trabalho. Na hora que ele chega, que ele vai entrando, os espíritos precisam cercá-lo de energias que possam isolá-lo do ambiente. Da onde vem essa energia? Então, o apoio vibratório tem papel fundamental, inclusive para isolar uma pessoa que se chegou, não está muito bem naquele dia, está desequilibrada. Às vezes a gente não está sabendo, e nem precisa saber. É melhor que não saiba, para não ficar perturbado com a situação. Então, a gente doa energia, a espiritualidade faz o que tem que fazer. Aí o espírito chega cego na reunião. Ele não está vendo nada. O contato com o médium para ele é fundamental para ele recuperar a visão. E os apoios vibratórios estão doando energia para ajudar nesse processo. Aí a espiritualidade está fazendo atendimento e vai se formar uma tela fluídica para levar o espírito a ver coisas do passado dele, para ele reconhecer que ele também tem responsabilidade. Da onde está saindo energia para formar essa tela fluídica? Aí os espíritos contam, o médium que tem evidência já descreveu isso.
A sala mediúnica, às vezes, parece um verdadeiro hospital. Tem vários tipos de aparelhos, inclusive que a gente não tem correspondente na Terra, para ajudar os espíritos. E aí a gente pergunta, como é que isso tudo está sendo feito? Como é que isso tudo está sendo sustentado se não tem apoio vibratório? Lembra do que André Luiz comenta? Que um tempo antes da reunião, os espíritos técnicos estão fazendo a proteção vibratória do ambiente. Aí eles recolhem as energias dos próprios trabalhadores para fazer aquela limpeza no campo mais materializado do ambiente. Bom, são muitos os papéis, muitas as funções do apoio vibratório, tá bem? Então, o apoio vibratório que acha que não está fazendo nada precisa dar uma revisada em tudo isso, porque, de fato, ele pode estar não fazendo nada quando o papel dele é um dos papéis bem fundamentais da reunião, tá bem? Norma levantou a mão. Isso. Está fechado, Norma, o microfone. Desculpa. É por isso a importância, né, de todos nós, né, estudantes da doutrina, fazermos os cursos, inclusive da mediunidade, dá todo esse cabedal aí que você acabou de falar, né? Porque antigamente, para quem está na doutrina há mais tempo, né, realmente o médium de apoio a gente não via muito valor nele. Mas no momento em 2000 que a FEB começou a fazer o material de apoio para o estudo da mediunidade, nossa, foi fantástico. Porque aí o médium de apoio passou a ser valorizado e ele compreendeu o seu papel, né, na reunião. Eu achei muito interessante. Esses 20 anos eu acompanhei como coordenadora da área e realmente foi uma valorização muito grande. Isso aí. Para que não caia nisso que você falou aí, né? Do grupo ficar desguarnecido por falta de conhecimento. Achar, mas eu não... Porque assim era a minha ideia no passado, né? Eu não vou mais na reunião porque eu não vejo, eu não falo, né? Eu não escuto nada. Então, o que eu estou fazendo? Isso antigamente. No momento em que o estudo da mediunidade veio, ela veio colocar esses paradigmas importantes aí. Obrigada. Ótimo, Norma. Essa veio no privado. Carlos, você poderia falar como as ajudas dos espíritos que foram... Deve ser como ajudar os espíritos que foram abortados ocorre na reunião mediúnica? Ótimo. É bem complexo, gente. Às vezes eles se revoltam e às vezes eles estão frustradíssimos, não é? Frustradíssimos, porque tinha aquela expectativa toda, houve promessa, inclusive, de acolhimento, e depois não acontece. Então, eles estão num momento, assim, ou de rebeldia, de revolta, querendo se vingar, e aí é preciso, não é, a gente envolver com vibrações de carinho, e não dá para... O espírito está passando por aquilo por alguma razão, mas ali não é o momento de tratar disso, não é? Às vezes, o espírito não está em condições, a não ser que o médium receba, o dialogador receba realmente a inspiração de encaminhar nesse sentido, e aí vai percebendo a situação do espírito. É preciso, como sempre, ouvir durante algum tempo, deixar o espírito se manifestar se ele está em rebeldia, e depois dizer para ele, meu irmão, não é? Aí ele vai dizer para você, sou seu irmão, coisa nenhuma, nem te conheço. Então tem que tomar cuidado às vezes, não é? A gente quer ser fraterno ali, usa expressões que a gente que são assim expressões automáticas, e aí o espírito reage, né? Então tem que falar com sentimento de envolvimento mesmo. Ele é filho de Deus e nada acontece em vão. Aconteceu de alguma maneira, mas ele não está desamparado. Tanto é que ele está sendo trazido agora para um grupo de acolhimento. Você está aqui sendo recebido por irmãos seus. Você não está sozinho, não vai ficar sozinho. Se você aceitar ajuda, agora mesmo você será encaminhado para um hospital. Mas se você se mantiver na rebeldia, não vai poder te recolher.
Então, o que você prefere escolher nessa situação, não é? E se você quiser, nós vamos orar por você, vamos pedir ajuda para você se acalmar, inclusive, e tal. Aquele diálogo de acolhimento e de esclarecimento ao mesmo tempo. Agora, se o espírito está, ele entra num processo de autocomiseração, de autopiedade. Aí é preciso levantar o ânimo dele. A gente tem que sentir qual é a condição que o espírito está naquele momento e atender conforme aquilo que se apresentar. E aí fazer o encaminhamento. Normalmente, o encaminhamento dessa situação é o espírito ser levado para um local de atendimento no mundo espiritual, normalmente um hospital espiritual, para a sua adaptação à nova condição e a reprogramação da continuidade da sua evolução espiritual. Então, o atendimento tem que ser conforme o caso, que varia de caso para caso, mas sempre nesse sentido de acolher, que ele se sinta amparado, que ele não está sozinho e que não há razões para rebeldia, ou do outro lado também não há razões para autocomiseração ou para aquela situação de achar que agora acabou o mundo, não é? Porque a vida continua. E é disso que a gente tem que falar com ele. A Norma pergunta: e a mediunidade artística deve ser usada nas reuniões mediúnicas? Depende muito por que nós estamos nos reunindo. Na casa espírita, normalmente, o trabalho mediúnico é para atender aos espíritos necessitados. Quando o grupo já tem maturidade, para atender aos obsessores. Quando o grupo é mais maduro ainda, às vezes, a espiritualidade encaminha aquele grupo para uma especialização de atender suicidas. E, às vezes, a pessoa tem a faculdade. A gente tem que se perguntar. O pessoal tentou, inclusive, fazer uma ligação de certas pictografias com questão de saúde, de a pessoa botar na cama, então, porque aquilo tem uma vibração boa, vai dormir melhor, com toda sinceridade, crendice, tá? Não há nada que comprove isso até hoje. Então, a gente às vezes busca justificativas. A faculdade artística serve para quê? Para criar coisas bonitas, para a gente oferecer para as pessoas. Então, se o grupo resolver fazer isso, né, e ter um momento, mas não é no dia do trabalho mediúnico de atendimento aos espíritos necessitados. Ah, mas não pode trabalhar em paralelo com isso? Eu vou só contar para vocês. Um dia, chegaram no Divaldo, né, e disseram assim para ele: Divaldo, vai estar o médium de pictografia aqui no Congresso. E durante... porque ele vai ter uma sessão, mas ele não poderia, durante você estar fazendo a palestra, ele fazia a pintura mediúnica? Aí o Divaldo perguntou: o pessoal veio para assistir naquele momento a palestra ou a pintura mediúnica? Lógico que a ficha caiu para a pessoa, né? Por amor de Deus, né? Então o Divaldo vai estar falando e o cara vai estar pintando lá e vai estar todo mundo olhando a pintura. E cadê a palestra? Para onde foi a palestra? Então, aconteceu isso num congresso, né, que foi em Brasília. Infelizmente. Aí nós aprendemos a lição, que isso não é compatível, tá bem? Então, precisa saber o que a gente quer com aquilo, com aquela faculdade. É legal, é óbvio, Kardec até comenta, os espíritos recebendo pinturas referentes a outros planetas, onde estão vivendo, às vezes, os artistas, essa coisa toda. Mas tem que ter muito cuidado e muito equilíbrio para isso. O que tem ocorrido, às vezes, é as pessoas fazerem a pintura e, para título de fazer obra de caridade, fazer leilão dentro do centro. Porque aí o leilão, né, vai pegar o máximo de dinheiro. E aí eu pergunto se cabe leilão dentro de um centro espírita. Não importa a razão que a gente esteja fazendo. É a mesma coisa fazer uma tómbola, então. Vamos sortear um carro para juntar dinheiro. Isso é jogo. Não importa o nome que se dê. Então, tem que ter assim uns cuidados, né? Tem que estar atento. O espiritismo é muito lógico, gente. É muito racional. A gente tem que usar, não é com todo, né, o respeito que a gente tem, mas tem que saber o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, o que é que aquilo vai alcançar de fato. Então, a mediunidade artística é muito bonita, inclusive tem gente que se dedica.
na realização, mas bastante cuidado com o que é que a gente pretende com isso. E para não atrapalhar as atividades normais da instituição espírita. Veio outra mensagem no privado, tá, Carlos? Uhum. Uma crise convulsiva pode ter alguma relação com mediunidade? Pode, mas aí é preciso verificar, né, a questão da parte física. A gente pode não ter certeza. Então, o que aconteceu? O pessoal perguntou, né, ali, a Maria Alba aqui, sobre o que aconteceu, qual foi a atitude da Vera e a minha, diante do que aconteceu hoje. Quando a gente percebeu isso, a Vera, quando chegou depois, já marcou o médico. Então, o médico está marcado, eu vou na quinta-feira no médico, para ver a parte física. Tá certo? Então, aconteceu uma coisa dessa, a gente tem que... Foi uma crise convulsiva. A gente tem que procurar ver, será que não está tendo algum problema, né, de cerebral que precisa de atendimento? Às vezes, um atendimento médico vai fazer algum exame, vai detectar alguma coisa e recomendar a medicação, e a gente vai ter um maior equilíbrio, um maior controle da situação, não é? E qual a outra atitude? A atitude, quando a gente percebeu que o espírito ainda estava, agora de noite, estava quase... Eu já estava vindo para cá para abrir o computador para entrar na sala. Então, a Vera disse assim, eu vou lá para o quarto e vou colocar o Divaldo para ouvir. Vamos ver se ele vai para lá, ele vai ouvir o Divaldo comigo. E se ele ficar aqui, ele está acompanhando o que nós estamos conversando, né? Mas tem o Daniel lá, não? O Daniel, nós oramos antes. A Vera orou lá com ele, eu não podia, porque eu estava na atividade hoje, mas ela foi lá, fez leitura com ele, fez a oração com ele. Então, nós pedimos a proteção para o quarto dele antes. Tá certo? E confiamos na espiritualidade. Ele é autista. Ele teve os problemas dele, tem. Mas essas coisas gratuitas dos espíritos virem perturbar, não é? Porque a gente está fazendo um trabalho espírita, normalmente eles ficam presos para acompanhar o trabalho espírita, eles ficam doidos da vida. Depois saem daqui e vão dizer para os outros, ó, cuidado, aí não entra lá não, porque se entrar lá a gente fica preso lá não sei quanto tempo. Não é? Então, a gente tem que estar atento a isso, né, gente? Que a gente depende muito de nós, né? Vamos colocar dessa maneira, tá bem? Depende muito da gente. O Tiago Mazotti pergunta: como podemos identificar a diferença entre mediunidade, intuição ou simplesmente medo causado por traumas anteriores? Bastante complexo. É um processo de autoconhecimento. Que todos nós estamos buscando, né? Quando a gente conhece o Espiritismo, a gente chega a essa conclusão, tem que se autoconhecer. Nós somos um complexo. A gente pode até dizer um universo em nós mesmos, com milhões de seres vivendo na nossa economia, tá bem? E que se viciam conosco quando nós os viciamos, que se iluminam conosco quando nós oramos, que estão sendo condicionados a fazer o bem quando nós fazemos o bem, ou que estão recebendo as nossas vibrações negativas quando a gente pensa o mal dos outros, e assim sucessivamente. Então, é um processo de autoconhecimento. Como é que eu vou saber, né, se o que eu estou tendo é só alguma coisa que está vindo do meu passado? Então, é no processo do autoconhecimento que a gente vai conseguir identificar isso. Mas, às vezes, a gente não consegue identificar. Qual é a importância de identificar? Ou de qual é a situação mais adequada? Identificar de onde veio ou solucionar a situação? Então, tem que buscar a solução. Se é alguma coisa que a gente sente, se repete, a gente tem uma condição física que pode vir a se manifestar periodicamente, tem que ter acompanhamento médico. Se ainda não é uma coisa que iniciou, começou agora, a gente não sabe, tem que procurar saber. Então, sempre tem que ter o profissional para dar opinião. Se é uma questão psicológica que começa a incomodar, tem que buscar, tem que ter um profissional psicólogo com quem a gente converse. Um psicoterapeuta em certas circunstâncias. Bom, agora, qual a diferença entre a intuição e a mediunidade propriamente?
É tão complexo isso que o próprio Allan Kardec, no livro dos Médiuns, fala da faculdade mediúnica de intuição, intuitiva. E eu hoje me pergunto se existe mesmo essa mediunidade intuitiva. E se ele não estaria usando a palavra mediunidade de intuição como sinônimo de inspiração. Porque, pelo dicionário de português, intuição é uma capacidade anímica. É fruto daquilo que o indivíduo acumulou. Ele tem uma certeza sobre alguma coisa pelas experiências acumuladas e que, para ele explicar aquela certeza, ele precisa elaborar. Mas ele sabe que é aquilo, que é daquele jeito. Agora, a inspiração é algo que vem de fora. É por isso que a musa não é uma musa intuidora do artista, é uma musa inspiradora. Porque tem diferença no radical das duas palavras, tem um significado diferente. Mas, às vezes, são tomadas uma pela outra. A intuição como sinônimo de inspiração. Didaticamente, então, e para o nosso melhor entendimento, a gente pode entender a intuição como uma capacidade anímica, que são aquelas convicções que a gente tem em função das experiências acumuladas, do conhecimento que a gente já tem. A inspiração é quando a gente recebe alguma coisa dos espíritos ou até de outra pessoa. Numa conversa, a gente pode sentir uma inspiração em função do que o outro está falando. Bom, qual é aqui, então, a grande dificuldade que a gente tem em identificar se uma coisa é nossa ou não é nossa? É porque a gente não se conhece direito ainda. Então, nós precisamos aprofundar esse autoconhecimento. Quando nós soubermos como nós somos, o que nós somos de fato, então facilmente a gente identifica quando o pensamento não é nosso. Mas tem um complicador aqui, dentro desse processo. Os espíritos, normalmente, para facilitar o processo da comunicação conosco, às vezes utilizam os nossos canais de intuição. Ao invés deles virem e colocarem uma ideia inteira para a gente poder expressar, eles vão e tocam aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já adquiriu. E aquilo vem à tona. E a gente fica ali na dúvida. Puxa, foi uma inspiração ou isso é uma intuição? Porque é um casamento das duas coisas. É por isso que André Luiz diz que a gente não tem que se preocupar com isso. É meu, é dos espíritos? A questão é examinar, é bom? Agrega? Ajuda? É esclarecedor? Vamos tocar para frente. Agora, se é alguma coisa negativa, vamos ter que trabalhar, porque aí seguramente é da gente. E se é de algum espírito, é porque a gente atraiu para que ele fizesse daquele jeito. É espírito inferior. Não sei se atende completamente a pergunta, que ela é bastante complexa, né? Ok. A Pâmela pergunta: o que fazer quando sentimos o que o espírito, obsessor ou não, está sentindo? Oramos? Seguramente. A melhor coisa é orar. A oração, gente, é um fator de proteção impressionante. Olha só, a gente encontra, né? Eu acho que é Lucas que registrou, ou é Marcos? Agora eu não lembro exatamente, mas não é só vigiar e orai. E há uma inversão, às vezes, dizendo orai e vigiai. A colocação é olhai, vigiai e orai. Tá bem? É a mais lógica sequência. Olhar, estar atento. A gente está sempre atento e presente àquele momento, acompanhando o que está acontecendo. É o olhai. O vigiai é, no olhar, identificar se há risco, se há algum tipo de perigo, alguma coisa que ameaça. E aí a gente vai observar que o olhar não é só para fora. O olhar é para dentro também. Porque pode ser que no olhar a gente vê que alguma coisa não está bem dentro da gente. E no vigiar a gente identifica que aquilo é um risco e é um canal de sintonia negativa. É um pensamento, é um sentimento que não é bom, é uma raiva que a gente tem de uma pessoa repentinamente. Nossa, os obsessores adoram isso. O fulano falou e não gostei. Aquele político não sei das quantas. Pum!
o obsessor já agarrou. Abriu a brecha, como que destampou a tomada. Ele, pum, na hora faz a conexão. Então, a gente tem que estar atentos a isso. Olhar o que está acontecendo, saber que tem político corrupto, saber que às vezes o vizinho não está fazendo alguma coisa boa, observar que o familiar, de repente, está no momento e está olhando. Agora, vigia para não entrar em sintonia com isso. Se o familiar precisa de ajuda, manter o equilíbrio para poder ajudar, na hora que for possível, porque às vezes a gente vai lá querer ajudar, prejudica mais ainda, porque não é o momento. E aí não tem o que fazer. Ou a gente precisa manter o equilíbrio diante do que está vendo, diante da vigilância que identificou o perigo. A gente entra em oração. A oração, então, estabelece o escudo. A oração primeiro protege a gente. E depois ela faz o efeito que a gente emitir com aquele direcionamento que a gente dá, não é? O nosso sentimento positivo em favor do próximo. E oração não é só para pedir, viu, gente? Transferir para os espíritos para eles fazerem o que a gente acha que eles têm que fazer. Porque eles sabem o que eles têm que fazer. Agora, a questão é a gente orar para a gente fazer a nossa parte, emitir vibração positiva para os outros. Doar do melhor que a gente tem. Senão a oração fica só um negócio de ficar pedindo e transferindo para os outros fazerem. Carlos, acredito até que sobre essa pergunta você já respondeu, mas eu vou fazer de qualquer forma. A Mariela está perguntando. Sobre o acontecimento de hoje com você, qual foi a atitude que você e a Vera tiveram? Eu acho que respondendo uma outra eu incluí essa daí, né? Acho que você já respondeu, então vamos passar para a próxima, né? A Norma pergunta: os melhores dialogadores vêm dos médiuns de apoio. É correto dizer isso? É correto. De tanto apoiar, estar acompanhando, não é? Neutralizando o próprio pensamento para não interferir com aquele que está ali fazendo o diálogo. A gente até disse, se você tem dificuldade quanto a isso, repita na sua mente as palavras do dialogador. Está ali fazendo no apoio vibratório, e aí o dialogador está dialogando, e a gente, mas ele podia ter dito tal coisa, ele não disse. Por que ele não falou tal coisa? Está perturbando o ambiente. Então, se concentre e vai repetindo o que o dialogador está falando, ainda que não concorde, não tem problema. Porque cada um tem a sua forma de fazer, a sua inspiração, a sua maneira de dialogar. A sua pode ser diferente. Então, vai aguardando. E, de fato, os melhores dialogadores normalmente vêm. O próprio Hermínio Miranda, ele participava de um trabalho mediúnico que só uma pessoa dialogava, os outros todos só ficavam ali acompanhando. Ele comenta isso. Até que chegou o dia que aquela pessoa disse: Hermínio, agora você vai assumir. Aí ele virou o único que dialogava. Nós aprendemos, né, com o tempo, que isso tem que ser um trabalho de equipe. E que, inclusive, se prepara melhor quando a pessoa já observou, já viu como funciona, coloca também quando ela sente que tem condições já para começar o diálogo. Tá certo? Então, para não ser pego depois de supetão e ter que assumir um trabalho e a pessoa ainda, né, nem iniciou. Alguns se saem maravilhosamente, outros têm muita dificuldade, né? Então, é por isso que a observação ajuda a gente a aperfeiçoar. De fato, os melhores dialogadores, e às vezes, inclusive, a pessoa fica no apoio vibratório anos. E, de repente, surge a mediunidade de psicofonia. Ok, Carlos. Espera só um pouquinho, que eu me perdi aqui vendo as mensagens. Essa veio no privado. Porque é solicitado em algumas casas espíritas que a pessoa, antes de receber o passe magnético, desligue celular, retire objeto de metais e utilize roupas brancas. Gente, é o seguinte, tem interferências de alguns elementos materiais em outros? Sim, tem. Não é? Aí a pessoa disse, mas lá no centro pedia para a gente não usar nem relógio, nem pulseira, para não fazer barulho, para não perturbar.
para não incomodar. Não é? Eu mesmo, quando vou dar passe no centro espírita, eu tiro o relógio para não ficar ali, inclusive até distrai a pessoa às vezes. Mas não é porque aquilo vai interferir. Ah, e a aliança, pô, tem que tirar a aliança. Mas para quê? Só se a aliança estiver meio solta e na hora que você vai fazer um movimento, pode ser que ela caia na cabeça da pessoa. Mas, sinceramente, e roupa branca, qual é a função da roupa branca? Fica mais fácil de ver se ela está suja, né? Porque aí põe para lavar, tá bem? Mas, sinceramente, mas a roupa preta não atrai os elementos negativos? Cá para nós, gente. Atrai a luz do sol, não é? Porque o preto absorve tudo. Mas esse negócio aí a pessoa diz assim, vamos fazer a cromoterapia porque as cores têm energia. Não, gente, é a energia que tem a cor. Para com isso. Tá bem? Então, pode ser que a lâmpada verde produza não sei o quê. Tudo bem. Uma lâmpada mais escurinha para fazer a concentração no trabalho mediúnico é ótimo, não é? Por isso é que a gente bota uma luz mais avermelhada ou com verdezinho que fica mais apagadinha a luz, ilumina. Mas hoje em dia tem o tal do dimmer, não é? Que a gente usa, diminui a luz, não precisa nem ter cor para isso. Basta diminuir a luz para ter um ambiente mais fácil para concentração. Mas a gente precisa... O espiritismo é de muita lógica. A gente respeita muito a cromoterapia, que é uma medicina alternativa, né? Mas não cabe dentro da casa espírita. É medicina alternativa. O espiritismo não faz medicina, o espiritismo faz espiritismo. Então não tem porquê, não é? E não há porquê. A pessoa dizia assim antigamente, é espiritismo de mesa branca. Por que é espiritismo de mesa branca? O pessoal falava. Porque houve aquela ideia de que todo centro espírita tem uma mesa botando uma toalha branca. Aí ficou aquela ideia de que se botar uma toalha verde agora já não é mais... A toalha verde atrapalha. Atrapalha o quê? Temos que ser lógicos também na coisa. Não faz sentido. O espiritismo não tem esses rituais, não tem paramentos, não tem liturgias, não usa simbologias, não precisa de medalhinha, não tem santo, não precisa acender vela, não tem atabaque, não tem marafa, não tem nada dessas coisas. A gente aprende tudo isso porque eu estudo, sou curioso de religião, estudo essas coisas todas. Mas para saber como é que são as culturas que a gente respeita. E tem que respeitar. Agora, não é preciso, para respeitar, levar para dentro do centro espírita. Tá certo? Então, não há necessidade de nada disso, não. A mesma pessoa, Carlos, continua perguntando. Uhum. Também gostaria de entender por que é solicitado que não seja consumida bebida alcoólica, que fume, pratique sexo ou se alimente de carne vermelha até 48 horas antes de receber o passe. Bem, a questão aí é que a gente tem que prestar atenção no seguinte, nós absorvemos aquilo que a gente utiliza. Então, se a gente se alimenta de certas coisas, nós ficamos impregnados daquilo. Uma pessoa que é alcoólatra, se ela ficar 48 horas sem beber, vai ter dispersado uma parte daquilo que ela absorveu, mas não vai dispersar tudo. Já vai facilitar o tratamento? Vai, que ele vai receber. A absorção de energias positivas vai facilitar. A carne, nós vamos cada vez mais nos conscientizando que nós temos que mudar os nossos hábitos alimentares, não é? E vai chegar um tempo que a gente não vai comer mais carne. Mas nós não temos o direito de impor aos outros que deixem de comer carne. Porque isso seria uma violência também. Deixa de ter a violência contra o animal e é violento contra a criatura humana, que ainda não teve condições ou não tomou essa decisão, ou não teve condições, porque às vezes não tem condição. Tem pessoas que deixam de comer carne e não fazem uma substituição adequada e começam a ter problemas. Vai até para o médico por causa disso. Então, a questão é aí de a gente ter consciência das coisas. Se recomenda para facilitar
Vejam lá, tinha uns parentes que participavam de um trabalho de materialização. E era recomendado a eles, então, realmente abster-se de carne, não 48 horas, mas 72 horas antes, de carne, do cigarro, de bebida alcoólica, porque aquelas pessoas que vão para lá acabam emitindo vibrações. E aquilo interfere com o ectoplasma. Então, era recomendado. Só que o indivíduo, ele ia para a reunião, fumava, porque não conseguia deixar de fumar, e entrava lá e escondia o cigarro embaixo da cadeira, achando que o espírito não ia ver. Olha o tamanho da ignorância do sujeito. Quando estava emitindo pelos poros elementos tóxicos, tinha que ser isolado durante a reunião para não perturbar o ectoplasma que estava sendo emitido. André Luiz descreve, inclusive, que havia momentos em que eles estavam participando do trabalho, e retirava parte do ectoplasma do médium e mandava lá para dentro da sala para fazer o teste. Quando voltava, estava tão impregnado de energia negativa que não era possível naquele dia o médium continuar, porque senão o médium se intoxicaria. Percebe? Por que que pede para... Porque a gente se liberando dessas energias, desses elementos que são tóxicos, a gente, inclusive, não atrapalha a cabine de passe. Porque não só a gente vai receber melhor, como também não suja o ambiente por lá. A Jupira está com a mão levantada, Carlos. Uhum. Abre o microfone, Jupira. Esse trabalho, como você estava falando como é que eu vou dizer, da influência em sua casa, então eu digo assim, esses trabalhos nossos de estudo, irradiação, eles substituem um trabalho mediúnico, já que não está se podendo ir nas aulas. Isso aí é um trabalho mediúnico, no caso? É sim, Jupira. A irradiação, o grupo, né, mediúnico que se reúne, continua se reunindo, ainda que pela internet, para estudar pela internet, Isso. E fazer durante um tempo a irradiação, as orações pelos obsessores, pelos espíritos necessitados, não é? Pelas pessoas, é um trabalho mediúnico. Porque a gente está doando energias que os espíritos, os técnicos da espiritualidade, os que são responsáveis, estão recolhendo essas energias para ajudar os espíritos necessitados. E ainda tem uma outra coisa, Jupira. Durante esse tempo que esse grupo ele se reúne e ele mantém afinidade entre ele, ainda que pela internet, ao se desdobrar durante o sono à noite, dão sequência ao trabalho no mundo espiritual. E, às vezes, um diálogo que não foi possível, porque não é possível fazer de repente, porque não tem as condições, cada um está distante, aquela coisa toda, mas se reúne no mundo espiritual e o diálogo acontece, atendendo o espírito necessitado, não é? Aí o dialogador faz a conversa e o médium recebe. Mas no mundo espiritual, desdobrado, recebendo espírito, lógico que sim, tem espírito tão materializado que ele precisa disso. Então, aí, gente, por que o sexo é incluído nessa relação, né, às vezes, do pedido? Porque o intercâmbio, né, íntimo entre duas pessoas na relação sexual é uma explosão de energia. A gente tanto doa como recebe, tá bem? E o que acontece, às vezes, que nós ainda não temos todos o equilíbrio em relação ao assunto. E esse campo, às vezes, ele traz perturbações. E então, se recomenda que a pessoa fique nesse período com abstinência, porque estará com a sua energia sem haver esse intercâmbio, essa explosão de energia e tal, em que não se sabe o que doou, o que recebeu, não é, na relação, porque muitas vezes as pessoas brigam o dia inteiro e aí vai para a relação sexual depois. A gente não sabe como é que acontece, mas às vezes é assim, não é? Então deveria ser uma coisa de harmonia, aquela coisa toda, mas a gente ainda não sabe dominar isso. Na dúvida, então se faz a recomendação da abstenção. Não é que tenha qualquer coisa de errado com a relação sexual. Quando há uma relação harmônica,
nem haveria por que interromper nem 24 horas antes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque é uma relação de complementaridade, não é? De inclusive, construção do casal, das energias, porque é dessa relação, inclusive, que se estabelece o equilíbrio da família. Percebe? Então, não nos confundamos que o sexo atrapalha ou é prejudicial, qualquer coisa assim. É uma questão realmente de, né, para evitar as dificuldades que às vezes tem, se recomenda e pronto, porque aí vale para todo mundo, porque não vai estar explicando qual é, nem sabendo qual é a situação, qual não é a situação, quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Então, faz-se a recomendação geral de abstenção, né, normalmente, tá? Então, vai a última pergunta, que é da Arlete. Carlos, falando de evangelho no lar, tem a mesma eficácia para os espíritos presentes quando feito em silêncio? Às vezes não tenho condição de fazer em voz alta por conta do horário. Uhum. Olha, a gente deve fazer de toda maneira, não é, dentro das condições que a gente puder. Auxilia sim. A espiritualidade tem recursos que a gente não imagina. Lógico que, se nós temos a possibilidade de fazer o evangelho com a leitura em voz alta, e há espíritos que não têm condições de acompanhar o nosso pensamento, porque estão muito materializados, vai facilitar para eles ouvirem. Mas se nós estamos fazendo de boa vontade, não podemos ler em voz alta, é um horário avançado, a família está dormindo, não queremos incomodar e não devemos incomodar. A espiritualidade, então, se permite a vinda de algum desses espíritos que não têm condições de ouvir, vão fazer, de alguma forma, ampliação da capacidade desse espírito durante aquele tempo para ele poder acompanhar os nossos pensamentos. Ou aplicarão alguma outra forma, alguma outra técnica para que ele possa ouvir e saber do que está se tratando. Então, há recursos na espiritualidade para resolver muitas coisas, não é? E o que importa é que a gente faça de boa vontade, viu, Arlete? É isso aí.